Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Então vereis outra vez a diferença entre os que servem a Deus. Os que servem a Deus, coloquem a sua mão sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Pela Tua graça e pelo Teu poder, manifesta em nossas vidas o perfeito entendimento espiritual. É a minha oração. Aos que vão me ouvir, aos que vão me assistir, manifesta a Tua glória, dando espírito de sabedoria e de revelação. É a minha oração, é a minha intercessão para a Tua glória, em nome de Jesus. Quem é que pode falar amém? Amém. Palmas ao Rei dos Reis. Maravilha. Ô Jéssica, hoje é a Jéssica que vai me ajudar, não é a Jaque, é a irmã da Jéssica, da Jaque. A Jéssica é a irmã da Jaque. Pronto. Ô Jéssica, sobre o que eu vou falar hoje, pelo Espírito Santo? Você que me assiste aí pelo Facebook e YouTube, você deseja? Você quer? Há um preço. Isaías 55, não é com dinheiro o preço que se paga. Vós que tendes sede, vinde às águas. Comprai sem dinheiro. Um mistério isso aí, né? Comprar sem dinheiro? Como é que se compra algo sem dinheiro? Alguém aqui quer me falar? Só tem uma resposta. Como é que se compra algo sem dinheiro? Pela fé. Não tem outro meio. O que é a fé? Crer. Acreditar. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza. Então, crer com certeza. Acreditar com certeza. Não vai ser assim, do nada. As coisas não acontecem do nada. Vamos falar a verdade, vai. O Moisés foi escolhido por Deus, ficamos sabendo isso depois. Foi predestinado por Deus, ficamos sabendo isso depois, tá? Depois que ele já estava no ministério, que ficamos sabendo que ele foi predestinado. Depois, né? Porque nem ele mesmo sabia. Na verdade, tudo tem um preço. Quebrou o dente, tem um preço para arrumar. Estou sem calça, a calça tem um preço. Estou com fome, quero comer um cachorro quente, tem um preço. Eu estou com muita sede, preciso de um copinho d'água, tem um preço. O preço, um copo d'água não é 1 milhão, não é 500 mil reais um copo d'água, mas é um preço. E preço é irrelevante, tá? Porque o que é caro para você? Tem gente que anda nos mais luxuosos carros, ou caríssimos, para mim, para você, para alguns não é tão caríssimo assim. Então, o valor, o preço, ele é irrelevante. Depende de como você vê. O que é caro? E o que é barato? A pergunta que o Espírito Santo mandou fazer é essa: quanto vale a unção? Não são todos que têm. Quantas igrejas existem na face da terra? Quantos incontáveis pregadores existem na face da terra?
Todas as igrejas têm a unção? Claro que não. Não são todos os médicos que são justos, retos, íntegros, ainda que deveria ser. E assim também o advogado, assim também delegado, juiz. Quanto vale a unção? Quanto é que vale? Pode ter certeza que tem um preço. Ela tem um preço. Ela não vai vir do nada. Ela não chegou em Moisés do nada. Ela não chegou em Davi do nada. Ela não chegou em Eliseu do nada. Ela não chegou em Paulo do nada. O preço da unção. Esse tema é meu. O preço da unção. Esse tema é meu. Mas quando eu vim para fazer esse assunto, o Espírito Santo disse, quer escrever entre parênteses ali, Jéssica? Quanto vale a unção? O Espírito Santo perguntou. E eu venho te perguntar, quanto é que vale a unção, hein? Quanto é que vale ela? Você tem uma noção de quanto vale a unção? Você tem uma noção de quanto vale? Você tem que ter uma noção. Quanto vale um sapato? Não é R$1 um sapato. Você já tem uma noção. Quanto vale uma bicicleta? Não é 50 centavos uma bicicleta. Você tem que ter uma noção. O preço da unção, se diminuir a letra menor, cabe de uma linha só. Quanto vale a unção? Quanto que ela vale? Oh, para mim vale muito, mas e para você? Porque ela vai ter um preço. Ela vale porque ela tem um preço. Quem está entendendo o que eu falei? Oh, essa mensagem é extremamente profética. Orei para que Deus te dê espírito de revelação e sabedoria. Alô? Então diga por fé, venha sobre mim. Espírito de sabedoria e revelação. Esse tema é meu, o preço da unção. A frase de baixo é do Espírito Santo. Quanto vale? Tem um custo. Quanto vale a unção? Oh, tem gente que não está nem aí com a unção. Sei lá. Eu falei que não são todos os pregadores que têm unção. Eu conheço, a maioria não tem. Quantos que eu conheço? Puxa. Eu conheço tantos pastores, que eu sou filho de pastor. Então, quando eu era criança, eu cresci no meio dos pastores. Eu sou filho de pastor. Meu pai ia no concílio de pastores do Brasil inteiro. Eu ia junto, eu era criança, eu ia junto. Quantos pastores eu conheço e conheci? Eu passei na lei, quantos pastores que eu conheço e conheci? Tem pastor que tem a unção? Tem. Mas não são todos que têm. Tem pregador que tem a unção? Tem, mesmo na lei. Mas não, mesmo assim, não são todos que têm. Tem pastor que é meio artista, né, manezinho? Não tem uns que parece que quer ser mais artista, famoso, conhecido. Na verdade, a unção tem um preço. Porque nada é do nada. Êxodo capítulo 3 diz o quê, hein? Segundo livro da Bíblia. Você que mora longe, em outra cidade, em outro estado, essa mensagem vai falar muito com você. Você que está no Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco. Você que está longe, em outros países. Deus já trouxe gente aqui de Israel, dos Estados Unidos, da Espanha, de Angola, afora todo o Brasil, cidades e estados. Deus já trouxe aqui. Por causa do quê? Por que Deus trouxe aqui? Por causa da unção que tem nesse ministério. Sem soberba. Eu não ganho nada para ser soberbo. Sem orgulho, sem presunção. Eu não ganho nada para ter presunção, para ser presunçoso. Eu não ganho nada. Nem um aperto de mão, nem um abraço eu ganho para ser soberbo, orgulhoso ou presunçoso. Mas esse ministério tem uma unção. Eu preciso te falar que é diferente de muitos que você conhece? Eu preciso te falar isso? Eu acho que eu não preciso.
Oh, porque essa comparação que você já fez, eu fiz também. Porque um dia eu estava num ministério, numa igreja, e não tinha unção. O pregador não tinha unção. O pastor não tinha unção. E um dia eu conheci um homem que tinha a unção. Em inglês, the anointing. Eu conheci um homem que tinha unção. Eu conheço pessoas que têm a unção. Homens, mulheres. Eu conheço mulher que tem a unção. Como eu conheço mulher que não tem a unção. Eu conheço homens que têm a unção. Como eu conheço homens que não têm a unção. Tem alguém me entendendo? Você que é de longe, de outro estado, de outra cidade, de outro país, essa mensagem, ela está sendo registrada exatamente daqui 1 ano, dia 10, mais precisamente, dia 10 e 11 de junho de 2023, aqui nesse lugar, daqui 1 ano, dia 10 e 11 de junho. Quer pagar o preço para receber o que eu tenho em minha vida? Ah, tem gente aqui de perto que não dá muito valor para se cumprir a Bíblia. Sabe os de longe? De bem longe. Para se cumprir a Bíblia? Os últimos serão os primeiros. Sabe os de perto? Os de bem pertinho. Para cumprir a Bíblia? Os primeiros serão os últimos. Deus tem os seus caminhos para fazer a sua palavra se cumprir. A pessoa veio de Washington, Estados Unidos. Não era gari, não. Não era feirante, não. Diplomata da Angola nos Estados Unidos. Tá bom assim? Diplomata de Israel na Angola, na África. Diplomata nos Estados Unidos, na Casa Branca, Washington. Deus trouxe aqui. Eu não estou falando de pessoa, você fala assim, qualquer um. Não é qualquer um, não. É pessoa estudada, pessoa importantíssima, que vive uma vida literalmente secreta. Porque a pessoa é embaixadora, é diplomata. Não pode ter uma vida pública assim no Facebook, todo mundo. Não é assim, não. Está me entendendo? Quem Deus já trouxe aqui? Um dia eu estava fazendo caminhada, quando o celular tocou. Alô, apóstolo! Eu falei, essa voz, esse sotaque não é do Brasil. Apóstolo! Eu falei, também não é do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro fala, apóstolo, festa. E ela falava, apóstolo! Apóstolo! É o apóstolo! Eu falei, não é do Rio de Janeiro. É alguém de fora. Lembra, pastora? A gente estava subindo a João Pessoa, Avenida João Pessoa. Parei a caminhada porque houve um mover. Alguém lá da Angola, diplomata da Angola nos Estados Unidos, achou meu telefone e me ligou. Por que ligou? Eu não vou fazer a voz dela, que eu não sei fazer. Ela disse, apóstolo, eu estava de madrugada, não conseguia dormir. Vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá, não conseguia dormir. Fui no computador, o Espírito Santo disse assim, Reino de Deus. Ela falou, Reino de Deus? Ela pegou e entrou no Google, jogou Reino de Deus. O Google jogou ela no site Ministério Graça Apostolado. Começou a ouvir as pregações, o Espírito Santo disse assim, vai até esse homem. Mas ele está no Brasil. Vai até esse homem. Ela saiu de Israel, passou nos Estados Unidos, veio aqui na Rua Oratório 5008. Alguém aqui crê em Deus? Por quê? A unção tem um preço. Agora você que é de longe, daqui exatamente 10 e 11 de junho, exatamente 1 ano, profeticamente, por predestinação. Predestinação é a perfeita, é a plena vontade de Deus em ação. É o Jó 42. Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Exatamente daqui 1 ano, 10 e 11 de junho. Sabe essa unção que eu estou falando? Vai ser dada aqui. Vai ser liberada aqui. Mas
Mas tem um preço se você mora longe. E quanto vale? Eu queria tanta unção. Olha, ele prega, ele nem usa a Bíblia, ele nem abre a Bíblia. Quantas vezes eu vi ele citar versículos, ele nem abre a Bíblia. Uma vez eu preguei em Bauru, interior de São Paulo, e um homem falou assim, quando acabou o culto, até 250 versículos eu consegui anotar, depois eu me perdi. Nem eu sabia que era tudo isso. Lembra, pastora? Lá em Bauru, estava pregando lá, 1h30 pregando. Quando acabou a pregação, o homem me disse, até 250 versículos eu anotei, depois eu me perdi, não consegui mais. Isso é unção. Isso não se aprende em escola dominical. Isso não se aprende em seminário. Isso não se aprende lendo livros, ainda que sejam meus livros. Você vai aprender a graça, você vai aprender o apostolado. Mas a unção não se aprende. Você está me entendendo aí? Não se aprende a unção. A unção, quer escrever? Ou você tem, ou você não tem. Eu penso que você, principalmente você de longe, porque tem que se cumprir a Bíblia, os últimos serão os primeiros. Eu penso que você precisa da unção. E vocês de perto, vocês precisam da unção. E se eu não estiver aqui? E se Deus te enviar a pregar num lugar? Você vai ficar gaguejando? Você vai ser como eles? Eles não querem que seja como eles, que lá já tem gente assim. Eles querem alguém diferente, cheio do Espírito Santo, seja homem ou seja mulher. Você está entendendo? Uma vez fui pregar na Igreja Batista do Jardim Irene, Santo André. Quando Deus mandou deixar a Bíblia. Lembra que eu já contei aqui várias vezes? Que Ele mandou deixar a Bíblia. Quando fui pegar a Bíblia, deixa a Bíblia aí. E eu disfarcei. Eu pus a mão para pegar. E quando Ele falou, deixa a Bíblia aí, eu disfarcei a mão. Eu pensei que todo mundo tinha ouvido a voz. Eu falei, nossa, eu vou passar uma vergonha. Porque eu fui pegar a Bíblia e ele mandou deixar. Quando eu fui pegar, deixa a Bíblia, eu disfarcei assim a mão. Será que todo mundo ouviu ele mandar eu deixar a Bíblia? Eu não sei. Eu sei que para mim foi alto, muito alto, altíssimo. Falei, nossa, todo mundo ouviu, passei uma vergonha. Porque quando eu fui pegar, deixa a Bíblia, eu disfarcei a mão assim. E acabou a pregação lá. O pastor falou assim, que faculdade que ele fez? Como é que ele sabe tudo isso aí? Não tem faculdade não. É a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo manifesto. É claro que vocês não viram Paulo e não tem mais como ver porque ele já morreu. É claro que vocês não viram Paulo e não tem como ver porque ele já morreu. Mas ele deixou algo registrado. Alguém na terra aí tem o que ele deixou. Coríntios 2, 4 e 5, ele disse, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, vírgula, mas em demonstração de fé e de poder. Então quer dizer que Paulo demonstrava. Como é que alguém vende Avon? Não tem que demonstrar Avon? Como é que alguém vai comprar se não demonstrar? Stanley, Tupperware, como é que vai comprar se não demonstrar? Eu era criança, minhas cunhadas faziam reunião da Tupperware, da Avon, e colocavam na mesa perfume, Tupperware, fazia demonstração. Coríntios 2, 5, 4, demonstração, não de Tupperware, mas do Espírito Santo de poder. É o que tem nesse ministério. Mas não é todo dia, não é toda hora, não é a hora que você quer. Tem um tempo predestinado. O que eu falei? Exatamente daqui a um ano, dia 10 e 11 de junho. Você quer o que eu tenho? Você quer o que está em mim? Você não vai pagar dinheiro, para mim não. Mas há um preço para receber essa unção. E se você quer mesmo, quanto é que vale essa unção? Quanto você está disposto a pagar? Um dia eu não a tinha. E eu tive que pagar um preço.
Também dinheiro, porque tem que pôr gasolina para ir até quem tinha unção. Eu tive que pagar. Se vira, me ajuntei, moedinha, dinheiro, passei no cartão para pagar o mês que vem, se vira. Tinha um preço para ir até para receber essa unção. Até que um dia eu recebi. Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, versículo 1. Êxodo 3, versículo 1. O que Moisés fazia na vida? Você talvez é jornaleiro, é pedreiro, é açougueiro, é professor, é mecânico. Eu não sei o que você é. Vamos ver de Moisés. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. É isso que ele fazia. Talvez você é pedreiro, você é médico, você é advogado, você é engenheiro, você é mecânico, você é açougueiro, eu não sei o que você é. E eu respeito sua profissão. Moisés, ele apacentava as ovelhas de Jetro, o seu sogro. Ele fazia isso. Ele vivia fazendo isso, era a vida dele. Apacentava. Não é apacentou, ele fazia isso no seu cotidiano, na sua vida. Ele apacentava as ovelhas de Jetro, o seu sogro. Ele fazia isso. Por um mês, por um ano, por muitos anos ele fazia isso. Era o que ele fazia na vida dele. Verso 2. Apareceu-lhe um anjo do Senhor. Para Moisés apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo. Talvez para você apareceu-lhe um anjo do Senhor no MGA. O que você faz? Analogia. Coríntios 2,13. Comparando coisas espirituais com espirituais. Analogia. Analisar. O que você faz? Eu sou costureira. Eu trabalho lá na firma. Eu trabalho no escritório. Eu trabalho no hospital. Eu trabalho na escola. Eu sou... Não sei. Eu sei que o Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro. E aí apareceu um anjo para ele, numa chama de fogo. Você que me assiste, você que estava na lei, que nem sabia que existia graça, você nem sabia, nunca ouviu falar de apostolado, e agora você está em graça. Apareceu um anjo do Senhor para você. Eu. Está entendendo? Você está fazendo analogia? Compara com Moisés. Moisés tinha a vida dele, ele cuidava de ovelhas do sogro dele. E apareceu para ele um anjo. Você não tinha a sua vida também? Você não estava debaixo da lei, você não estava vendo de obras mortas. De repente mexendo na internet e apareceu um anjo do Senhor. Não é assim, cada um tem sua história. Êxodo 3. Versículo 3. Então, disse consigo mesmo Moisés. Falou, você já falou com você mesmo? Eu já falei. Quando eu conheci um anjo do Senhor, quando eu vi um profeta, ele nem sabia que eu existia, mas eu falei para mim mesmo, eu irei aonde ele estiver. Estava a 80 quilômetros de distância minha, de ida, e mais 80 para voltar, dá quase 200. 160 e pouco, fora as quebradinhas. Eu falei para mim mesmo, aonde ele estiver eu vou. Se ele estivesse no Paraná, eu ia no Paraná. Se ele estivesse na Bahia, eu ia na Bahia. Se ele estivesse no Rio de Janeiro, eu ia no Rio de Janeiro. Por quê, hein? Porque eu queria o que ele tinha. E tem. Tinha e tem ainda. O que ele tinha e tem? O que eu não tinha. A unção. Eu não estou falando de salvação, eu preciso falar isso. Eu não estou falando que eu não era salvo e que ele era salvo. Está claro aí? Eu não estou falando de salvação. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da unção. Tem quem tem e tem quem não tem. Porque não liga, porque não foi atrás, sei lá por quê. Não sei. Porque por fé, quem não tem, pode tê-la.
Porque Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Ninguém mandou eu ir atrás da unção. Ninguém pediu, vai atrás. Não, ninguém. Êxodo 3:3, disse consigo mesmo. Êxodo 3:3 é minha vida. Eu disse para mim mesmo, eu quero o que ele tem. E ele pregou, a primeira vez, eu não esqueço nunca, era numa quarta-feira. E quando acabou a pregação, eu falei, como é que eu vou chegar perto desse profeta? Como é que eu vou chegar perto dele? Aí ele estava no fundo da igreja assim, todo mundo estava indo embora. Ele estava com umas 3 pessoas. Tinha 2 missionárias, um pastor e ele conversando. E eu peguei e fiquei disfarçando assim para ver se eu ouvia alguma coisa, né? Fiquei disfarçando ali. Ele nem sabia que eu existia. E eu ouvi conversando. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Lá na missão Antioquia, né? No Vale da Bênção. Peguei. Eu passei pertinho assim, fiquei disfarçando ali, ouvindo, sabe? Tem um preço, eu não tinha, eu precisava. O preço da unção. Até aí não estava pagando nada. Mas eu descobri. Missão Antioquia, Vale da Bênção. Lá na rodovia Castelo Branco, quilômetro 50, né? Era tudo que eu precisava. Fui embora para casa. Fui baixar lá. Quando eu cheguei lá, estava lá o homem de Deus. E falei, Êxodo 3:3, falei para mim mesmo, eu não saio daqui enquanto eu não receber a unção que está na vida dele e em minha vida. Servi o homem de Deus por 10 anos. Eu com a igreja, tá? Eu com a igreja, já era pastor. Viajava para lá, para cá, pregando tudo. Servi o homem de Deus por 10 anos. Recebi a unção da parte de Deus em minha vida, da parte dele, em 1992. Eu recebi a unção, eu não fui embora. Eu recebi a unção e servi ele por 10 anos, mesmo sendo pastor aqui da igreja. Tem alguém entendendo? Chupei tudo. Anotava na Bíblia, escrevia no caderno, chupei tudo. Nunca ninguém me ensinou. O Espírito Santo ia me ensinando, me guiando, eu anotava, eu escrevia tudo, chupei. Servi ele por 10 anos. Quando deu 10 anos, Deus disse, agora você pode seguir seu caminho. Acabou o culto, chamei ele, abracei ele, beijei ele. Estamos em paz. Deus falou, agora você pode seguir seu caminho. Essa é a minha história. Êxodo 3:3. O Moisés disse consigo mesmo, agora tomarei 2 atitudes de fé. Moisés falou, primeira, me virarei para lá, porque eu estou indo para cá. Eu me virarei para lá. É o que está me chamando a atenção. Não, pregadores da lei eu não vou ouvir mais. Eu ouvia antes a lei, nossa, condenação, vai para o inferno, o diabo na sua vida, não. Agora me virarei para lá. Quem está entendendo aí? Foi a primeira atitude que Moisés tomou. Êxodo 3:3. Segunda atitude. E verei esta estranha visão. Por que lá não tem batismo, hein? Mas toda igreja batiza, por que lá não tem batismo? Isso é estranho pra caramba, né, meu? Muito estranho isso aí. Não tem Santa Ceia por quê, hein? Nossa, um homem tão sábio, conhece tanto a Bíblia, não tem Santa Ceia? Ele não sabe que Jesus chamou os discípulos? Eu vou ter que ir lá ver esse ministério estranho. Esse estranho ministério. Todo mundo fala do diabo. E todo mundo tem medo do diabo e corre, é o diabo para cá, o diabo para lá. Lá não, lá eles cantam, não há diabo, não há pecado, estamos abençoados. Mas todo mundo fala que é pecador, todo mundo fala do diabo. Ele é o contrário. Isso é muito estranho. Virarei para lá e verei esta estranha visão. E por quê? A sarça não se queima. Por que lá no MGA não tem diabo, não tem ninguém caindo endemoniado no chão, o diabo não fala grosso, não fala fino? Por quê? Por quê? Êxodo 3:3. Por quê? Por quê? Faça uma analogia. Para Moisés tinha uma sarça que não se consumia. E para você?
O Moisés, por quê? Talvez você, por quê? Lá não tem diabo, mano. Já fui em 200 igrejas, toda igreja o diabo manifesta, cai no chão, rola. Por que que lá não tem isso? Hã? Cada um tem a sua história. Eu sei de uma coisa. O preço da unção tem uma distância. Eu moro em Santo André, o profeta estava numa cidade na rodovia Castelo Branco, 80 quilômetros longe da minha casa. Tem uma distância. Não é assim. Tem uma distância. Tem um custo. Por quê? Como é que eu vou a pé? Dá para ir a pé, mas 80 quilômetros a pé, num frio, de noite, com minhas filhas pequenas, tem um custo. Como é que você está aí de dinheiro, hein? Tá difícil a situação, hein? Bom, mas dia tal, o profeta vai estar lá, tá? Dia 10 e 11 de junho de 2023, o profeta vai estar aqui, vai ser liberada a unção. Tem um custo, porque tem uma distância. Você está na Bahia, você está no Maranhão, você está no Piauí, tem uma distância, vai ter um custo. Faz como eu fazia, vai juntando dinheirinho. Eu juntava o dinheirinho para chegar no dia, colocava a gasolina para ir ter com o profeta. Quem está entendendo? Tem uma distância, o preço da unção. Você não quer a unção? Eu queria a unção em minha vida. Tem um preço, tem uma distância, tem um custo, tem um tempo. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser anos. O que importa é receber a unção. E então, em 1992, quando eu fui até o profeta, essa é a minha história que eu não vou esquecer nunca. Enquanto eu estiver vivo, vou contar ela. 1992, quando eu fui ter com o profeta, num culto de mais de 1000 pessoas, ele escolheu a dedo, por revelação, e segundo a Bíblia, por predestinação, escolheu umas 10 pessoas, no meio de 1000. E entre aquelas 10, eu era um dos 10. Não vou esquecer nunca. Estava do lado assim, onde está o Diógenes, mais ou menos. Daqui para lá, do lado esquerdo, lá no meio, assim, 3/4 do tamanho do salão. Nós estávamos. Um galpão muito grande. E eu lembro que o profeta falava assim, aquele lá. Aí, não, o de trás. Aí a pessoa saía assim, esse aqui, o profeta de longe. Não. Ele fazia assim, ó. E eu estou lá, não estou sabendo de nada. Né? E as pessoas na frente, não é. E as pessoas, não é. Até que o que estava na minha frente saiu. Quando ele saiu assim, bateu o olhar com o olhar. Vixe. Você! Vixe. Já sentiu isso? Quando Deus te acha. Lembra dos Salmos? Achei ao meu servo Davi. Com o meu santo óleo ungir. Deus me achou no meio de 1000 pessoas. Você! É você! Eu fiz assim, é você! Vem para cá. Agora o pau vai comer. Deus me achou. Não vai ter para onde fugir. E eu fui para frente. Falei, não vai ter volta. O profeta me achou. A unção vai vir sobre minha vida. Fica aqui na frente. Umas 10 pessoas. Ele começou a ministrar. Quando chegou perto de mim, eu, na unção. Na hora tive uma visão. Uma carta branca. Do meu lado esquerdo, assim, bem no alto. Assinada e carimbada pelo Espírito Santo. E eu chamo Deus como minha testemunha agora. Eu consegui ler o que estava escrito na carta. Eu autorizo Marcos Gomes, eu vi meu nome lá. Eu autorizo Marcos Gomes pregar a minha palavra e ensinar a palavra. Falei, vixe, era tudo que eu precisava. Sem seminário, sem teologia, sem curso. Era tudo que eu precisava da autorização de Deus. Foi assim que começou. Fiquei debaixo daquela unção. Levantei embriagado onde eu estou. Esses dias o Cido recebeu uma unção aqui no culto de oração, né, Cido? O Cido levantou, o Cido estava assim, ó.
Parecia que ele tinha vindo de Marte, chegado de um foguete. Recebeu a unção, quando levantou assim. Cido. Ô, Cido, sou eu, Cido, pastor, o Deivão aqui. Tá... Quando eu levantei da unção, já levantei diferente. Uma autoridade, um gozo, uma alegria, uma mente diferente. Isso era numa sexta-feira à noite. No sábado, quando eu fui ver, e na conversa, está escrito, hein? Está escrito. Vê aí, está escrito. Não, a unção dele está em mim. Não, eu vou provar mais. Está escrito, hein? Ele levou, está escrito. A unção dele estava em mim. O preço da unção. Quanto vale essa unção? Porque tem que pagar. Tem uma distância. Tem um tempo. Talvez não é na primeira vez. Talvez não é no mesmo mês. Pode ser uma semana, um mês, um ano. Não sei. Eu servi o profeta por 10 anos. Tem um tempo. Eu sei que Moisés... Tem caneta aí? Escreva essa frase. Moisés teve que deixar as ovelhas do seu sogro Jetro. Resumindo a história. Diga comigo, Moisés deixou as ovelhas do seu sogro. Êxodo 3:3. Eu irei ver essa visão estranha. Quando ele foi ver a visão estranha e porque que a sarça nos consumia, o Espírito Santo pegou ele. Nunca mais quis saber de ovelha do seu sogro. Pegou essa? Diga comigo, Moisés teve que deixar as ovelhas do seu sogro. Abre sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. 1 Reis 19. Para quem tem Bíblia Vida, página 334. Se a Bíblia Vida igual a minha. Se for Thompson, já muda, porque aí a Thompson tem concordância, aí muda as páginas. E se for Bíblia de outra editora, também muda. 1 Reis 19, verso 20. 1 Reis 19. Vamos ler o 19. 1 Reis 19, 19. 1 Reis 19, 19. Assim partiu Elias dali e achou a Eliseu. 1 Reis 19, 19. Assim partiu Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava, não como Moisés cuidando das ovelhas do seu sogro, mas andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. 12. Ele estava com a 12ª. Interessante, né? Quando Deus se achega a uma pessoa, Ele sempre está fazendo alguma coisa. Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro. O Eliseu estava cuidando de juntas de boi. Nós não somos pessoas desocupadas. Quando o Senhor me apareceu, eu já estava fazendo alguma coisa na vida. Claro que eu tinha que comer, eu tinha que me vestir, então eu já estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa na vida. Quando o Senhor me apareceu. 1 Reis 19, verso 20. Então deixou Eliseu os bois. Circula na sua Bíblia. 1 Reis 19, 20. Deixou Eliseu os bois. Por quê, hein? Diga, por quê? 1 Reis 19, 19 é a última linha do verso 19. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Quando eu encontrei Elias, que gozo, que alegria. Quando eu encontrei Elias, eu não estava sabendo de nada. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 1970, 1980, 1990. Até que um dia o Elias jogou a capa sobre mim e eu deixei os bois. Até que um dia
apareceu-me o anjo do Senhor e eu disse, eu vou lá, onde o profeta estiver eu vou lá. Eu quero ver essa visão estranha. Por que as pessoas caem na unção, hein? O que acontece, hein? Eu vou lá ver essa visão estranha. Estranho, hein? Por que cai no chão? O Cido esses dias levantou. Cido! Cido! Mais unção. Quando levantou, Cido! Parecia que tinha vindo de Marte. Cadê a irmã disse? Está aqui hoje a irmã disse? Cadê a mulher dele? Não está? Aqui. Não estava assim? Quando ele recebeu a unção? Não parece que ele tinha vindo de Marte? Sei lá de onde. Ele nem conhecia a gente. Pô, ele está no ministério desde 95. O Cido é o mais antigo no ministério. Porque velho ele já é mesmo. Não vou falar que ele é mais velho. O velho já é normal. Ele é o mais antigo no ministério desde 1995, não é, abençoado? Primeira Reis 19:20. Então deixou Eliseu os bois e correu após Elias. Coloca o seu dedo no verso 21. A última linha do verso 21. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Foi o que eu fiz. Quando eu recebi a unção em 92. Olha lá. Ó, 1 Reis 19:21. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Quando eu me levantei da unção, eu comecei a servir o Elias e segui ele por 10 anos. Só quem está entendendo, hein? Bate tudo certinho. Pega uma caneta e escreva isso. Você vai achar a sua história na Bíblia. Ou seja, já aconteceu com alguém. Quem pegou essa? Você vai achar a sua história na Bíblia. Eu já achei a minha. Era numa quarta-feira quando Elias lançou a capa sobre mim. A unção veio sobre mim. Verso 20. Eu deixei os bois. Não quero mais saber de boi. Quero saber da unção. Qual que é o preço que eu tenho que pagar? Porque essa unção vale muito. Muitíssimo. É muito importante para mim. Eu não posso ser crente sem essa unção. Não. Eu não posso ser um pastor sem essa unção. Não posso. Igual esses boca aberta que eu conheço. Não posso ser assim. O Espírito Santo me autoriza, eu falo. A maioria dos pastores são tudo boca aberta. Homens que aprenderam com homens. Tem nada a ver com Moisés nem com Eliseu. Que é o Moisés direto com Deus. O Eliseu de Elias. E esse monte de boca aberta aí. São meros paroleiros. Eu conheci um padre cheio do Espírito Santo. Meu primo ia casar. Na igreja católica, tal, vamos lá. Quando chego lá, o padre cheio do Espírito Santo pôr fogo todo mundo. Falei, bicho, eu nem pensei que estava na igreja católica, hein? Deixou o casamento, falava por revelação. Eu conheci um padre cheio do Espírito Santo. Não quero mexer com doutrina. Conheci um padre cheio do Espírito Santo. Conheci mulheres cheias do Espírito Santo. Conheci pastores, homens cheios do Espírito Santo. A maioria boca aberta, que não serve para nada. Que para mim, não pode ser pastor nunca, na minha analogia, na minha visão espiritual. Boca aberta, não sabe nem orar o Pai Nosso. Fala, dá sono, não sabe o que está falando, se perde na pregação, não tem rumo, não tem direção. Boca aberta. Quem tem a unção não é assim. Levante um dedo e diga: Moisés teve que deixar as ovelhas do seu sogro. Levanta outro dedo e diga assim, ó, Eliseu teve que deixar os bois. Vamos lá para Lucas 18. Eu tenho que resumir, que senão fica aqui até as 4 da manhã.
Quando alguém recebe o chamado de Deus, como a abençoada que veio lá, diplomata de Israel nos Estados Unidos, diplomata da Angola nos Estados Unidos, abençoada que veio da Espanha, de Madrid, veio baixar aqui, abençoada Cândida que veio da Angola, veio baixar aqui. Quando tem um chamado de Deus, para receber a unção, a pessoa paga o preço que tiver que pagar. Eu não paguei? Quantos que eu já vi pagar? 12 e 13 de março tinha gente aqui do Maranhão. Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Bahia. Isso é o quê? É pagar o preço para receber essa unção. Porque os boca aberta não têm essa unção. Tem alguém me entendendo? Lucas 18. Coloque o seu dedo no verso 28. Lucas 18, verso 28. Pedro, Tiago, João, Filipe, eles eram o quê? Pescadores. Pedro, Tiago, João, Filipe, eles eram, André, eles eram o quê? Pescadores. E Moisés era o quê? Cuidava das ovelhas do seu sogro. E o Eliseu? Cuidava dos bois. E Pedro, Tiago, João, eram o quê? Pescadores. Você não está percebendo que você vai... se você quer a unção, você vai ter que deixar as coisas do mundo, da terra. Ou então se conformar a viver sem ela. Como a maioria por aí. Há igrejas predestinadas e há igrejas permitidas. Há pastores predestinados. Paulo era um predestinado. Há pastores predestinados, pregadores predestinados, e há pregadores sob a permissão de Deus, que é a Bíblia. Um dia chegaram para Jesus e falou assim, Pedro, Tiago e João, Senhor, nós vimos pelo caminho e vimos alguns aí, expulsando o demônio em teu nome. O senhor quer que nós vamos lá mandar eles parar? Porque eles não seguem a gente? Lembra disso aí? Quer dizer, estamos falando de Deus por aí, está com a Bíblia na mão, está cantando também está orando, lê os textos da Bíblia. Jesus disse, não, deixa eles. Pegou, deixa eles? Deixa eles. Tipo assim, eles não foram predestinados, deixa eles. Porque quem não é contra nós, pelo menos está falando de Deus, né? Não é melhor do que ir na macumba? Não é melhor do que ir na casa da luz vermelha? Não é melhor que ficar na biqueira usando droga? Deixa eles. Quem pegou? Deixa eles. Você quer que eu faça o quê? Estão sob a permissão de Deus? Mas quando os escolhidos caem lá neles, falta-lhes algo. E quando você caiu lá neles, você viu que faltava. Tanto é que você veio parar aqui. Você viu que faltava algo. O que faltava? O que faltava? Quem é que está entendendo? Se não tiver unção, não tem nada, irmão. Pô, você sabe quantas igrejas que eu conheço que fala de Deus? Do lado da minha casa tem uma igreja que fala de Deus, que ora a Deus. Ora, ninguém. Fala de Deus, ninguém nem. Lê a Bíblia, ninguém nem. Quem está entendendo? O que Jesus disse? Deixa eles. O que Jesus falou? Deixa eles. Melhor que uma biqueira, né? Melhor que uma casa de prostituição. Deixa eles, ué. Mas não tem unção. Você vai chegar lá, vai comer um pedacinho de pão, um copo com água, você não vai aguentar isso por muito tempo, você vai querer mais, né? Você vai querer comer uma carne, você vai querer uma coisa mais consistente. É ou não é verdade? Chega lá é só bolacha de água e sal. Marmanjão de 50 e poucos anos comendo bolacha de água e sal? Não dá, né? Quero mastigar uma feijuca, né? Sabe? Lucas 18, 28. Disse Pedro, Senhor, nós, circule aí, nós quem?
Pedro, Tiago, João, André, Felipe, todos, Marcos, Mateus, Levi, né? Lucas 18, 28. Nós deixamos tudo e te seguimos. Qual o tema aí, Jéssica? O preço da unção. Quanto é que vale a unção para você, irmã? Ô, irmão, quanto é que vale essa unção? Você não quer deixar nada. Um dia Deus falou assim para um homem: oferece-me o teu filho como sacrifício. O Senhor disse que ia fazer uma grande descendência através dele, ia multiplicar. Oferece-me o teu filho como sacrifício. A cabeça do homem virou um parafuso. Mas esses dias o Senhor falou, nós estávamos aqui, o Senhor falou que vai multiplicar através dele, vai ser grande descendência. Pela terceira vez, a voz: oferece-me o teu filho como sacrifício. E agora, hein? Está a fim de pagar o preço? Para ver aonde vai dar? Aonde vai chegar? Porque um dia eu comecei do zero, já estou indo para 30 anos. Eu tive que começar, vamos ver onde vai dar? 1992, vamos ver onde vai dar? Vamos ver. 93, abriu o ministério, vamos ver onde vai dar. Já passou 30 anos. Vamos ver onde vai dar, hein? Lucas 18, 28. Senhor, nós deixamos tudo. Oh, você quer servir a Deus ou você só quer vir aqui de domingo de vez em quando? Essa aqui escapou. Você quer servir a Deus? Você quer essa unção que Moisés tinha? Do you want anointing? Você quer essa unção que Eliseu recebeu? Que Elias tinha? Você quer essa unção que Davi tinha? Você quer essa unção? Tem um preço, irmão. Eles falaram: Senhor, nós deixamos tudo. É verdade mesmo, eu pescava, lembra que eu pescava? Eu era um bom pescador, hein? Quando eu jogava assim, eu lembro. E você lembra aquele dia lá que eu pescava também? Você lembra quanto peixe que eu vendi aquele dia? Ganhei um dinheirão. Mas agora, Senhor, nós deixamos tudo. E estamos aqui para ver a diferença que há entre o que serve a Deus e o que não serve. Deixamos tudo e estamos aqui te seguindo. Lucas 24, verso 35. Tem um preço, não tem nada de graça na vida. É só a salvação, né? Não, nem a salvação. Porque está escrito que é por meio da fé. Você vai ter que crer. Efésios 2:8. Você é salvo pela graça? Mas você tem que fazer alguma coisa, tá? Efésios 2:8. Você é salvo pela graça, vírgula, por meio da fé. Não é Deus que vai ter a fé, é você, sou eu. Então eu creio que eu sou salvo pela graça. Essa é a minha fé. Eu creio, eu acredito. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Crer, acreditar. O mundo está pegando fogo e eu estou acreditando que sou salvo pela graça. Isso é por meio da fé. Essa é a minha parte. Lucas 24, 35. Não, desculpa. Lucas 24, 45. Me desculpa. Lucas 24, 45. É o que muda a vida daquele que crê em Deus. E foi para isso que eu orei no começo. Para que Deus desse espírito de sabedoria e de revelação. Aqui, ó. Olha o resultado, por que eu orei antes. Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento. Foi o que Deus fez comigo. Foi o que Deus fez com Moisés. Foi o que Deus fez com Eliseu. Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento. Para quê? Para compreenderem as Escrituras. Quem que foi que me ensinou a Bíblia, hein? Você conheceu um profeta, ele nunca me ensinou a Bíblia. Pegue a sua caneta.
As coisas de Deus não se aprendem perguntando. Vírgula. Se aprendem ouvindo. Isso eu ouvi do Espírito Santo. A pastora Sueli é a minha testemunha. E Deus. Eu nunca fiz uma pergunta para o meu profeta. Pastora, você viu algum dia eu fazendo pergunta para ele? De algum texto da Bíblia? Nunca fiz uma. Esse texto aqui, eu não entendi direito. Nunca perguntei nem para ele, nem para ninguém. Nunca fiz uma pergunta para ninguém. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz uma pergunta. Por quê? Porque um dia eu li João 14, 26 e criei de todo o meu coração. João 14, 26 diz: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Se é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Eu ouvi o profeta, eu vi o que ele pregava, eu via o que ele fazia, como ele fazia, nunca perguntei nada. O Espírito Santo me revelava, o Espírito Santo me dava. Nunca fiz uma pergunta para um pastor na terra. Sabe? Ô pastor, esse texto aqui eu estava lendo em casa, não entendi. Eu nunca fiz essa pergunta para ninguém. E o que você fazia quando você não entendia o texto? Eu ficava quieto. Eu lia e ficava quieto. Continuava a servir a Deus. Mais dia, menos dia, de repente Deus... Ele ensinava, ele falava, ele revelava. Aí, eu tenho um arquivo lá em casa, um armário de ferro assim, 200 cadernos, agenda. Aí eu escrevia. Às vezes não dava tempo, guardava. Mas eu nunca perguntei para um homem, pastor, esse texto aqui, irmão, eu nunca fiz isso. Porque eu agarrei em João 14, 26 e literalmente eu queria que o Espírito Santo me ensinasse. E foi o que aconteceu e é o que acontece todos os dias em minha vida. Ele que me ensina. Glória a Deus. Tem gente por aí que fala que é apóstolo também. Se não é o Espírito Santo que te ensina, então você não é apóstolo. Porque quem ensinou Paulo foi o Espírito Santo. Gálatas 1, 10, 11 e 12. Paulo disse: o que eu aprendi não recebi de homem algum, mas pela revelação. Então, se você aprende por aí, você não é apóstolo. Porque apóstolo não aprende por aí. Apóstolo aprende direto de Deus. Igual os profetas da Bíblia. Tá cheio de igrejas por aí e tá cheio de apóstolos. Tá ou não tá? Não sabe nada, tudo boca aberta. Não vou nem dar nomes, tudo boca aberta. Na televisão tá cheio, apóstolo tal, sabe nada, não sabe da graça, não sabe do apostolado, não sabe nada. Não é apóstolo coisa nenhuma. Apóstolo é um crente diferenciado. Profeta é como se o Elias estivesse aqui agora. Profeta é se como Samuel estivesse entre vocês. Profeta é um homem diferenciado. Não é barba, não é cabelo. É a unção. É o que sai da boca dele. É o que sai da boca dele. Não se conhece um profeta pelas suas vestes. Porque o João Batista comia gafanhoto com mel silvestre. Mas Paulo nunca comeu gafanhoto e era um profeta. O Samuel era profeta. O Elias, o Jeremias era profeta e nunca comeram gafanhoto. Então não se conhece um profeta pelo que ele come, pelo que ele veste, mas pelo que ele fala. É o que sai da boca dele. Diga comigo. Moisés teve que deixar os bois do seu sogro. Eliseu teve que deixar os bois. Pedro, Tiago e João deixaram a pescaria. Vamos terminar com Paulo, Filipenses capítulo 3. Esse é o preço, irmão. Esse é o preço, irmã. Ou você quer apenas brincar de igrejinha e sentir um arrepio gostoso. Ui, que gostoso que eu senti hoje.
Eu não estou atrás de sentir alguma coisa gostosa. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Não é a questão de sentir um arrepio, a questão não é essa. Marcos capítulo 5, a mulher sentiu, mas está cheio de pessoas na Bíblia que não sentiu nada. E quando acordou já estava diferente. Filipenses capítulo 3. Quem já achou? Versículo 7. Filipenses 3, versículo 7. Paulo disse: o que para mim, verbo no passado, era lucro. Era. Por quê? Atos capítulo 8. Saulo era um dos principais sacerdotes. Tá bom assim? Gálatas 1, 14. Paulo, aos da sua idade, excedia em judaísmo, ele disse. E aos da minha nação, aos da minha idade, eu excedia em judaísmo, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Gálatas 1,14. Olha o Paulo, hein? Gálatas 1, Atos 8. Saulo era um dos principais sacerdotes. Sabe o que ele falou em Filipenses 3,7? O que para mim era lucro, considerei-o perda. Deixei tudo para lá. Alguém diria, por que, Paulo, que você deixou? Eu deixei porque Moisés deixou as ovelhas do seu sogro, eu deixei porque o Eliseu deixou os bois, eu deixei porque Pedro, Tiago, João, André, Filipe deixaram a pescaria, eu também deixei a tradição e o sistema. Tudo na vida tem um preço. O que eu falei? Diga, por quê, pastor? Porque nada é do nada, irmão. Um minuto só. Consegue imaginar o Eliseu trabalhando duro com os bois? Não foi uma vez, irmão. Não foi duas. O Eliseu trabalhava com bois, ele estava com a 12ª parte, uma junta de boi carregando. Você imagina o peso. Era o trabalho dele, era a profissão dele. Ele deixou. Quando ele conheceu um profeta, que era o Elias, ele deixou. O que eu fiz quando eu deixei? Quando eu conheci um profeta, eu deixei. As coisas da terra, as coisas do mundo, eu deixei para ir atrás da unção, das coisas de Deus, que não se vende no mercado, não se aprende em seminário teológico. Ou Deus dá, ou Deus não dá. Ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem. Mas se você perseverar e persistir, você vai receber. Há uma palavra profética. Você que é de longe, os últimos serão os primeiros. Eu vou falar. Eu pensei e eu vou falar. Coitado dos primeiros. Eu não sei que posição que você está. Mas coitado dos primeiros. Porque eles serão os últimos. Há um mistério nisso aí. Eu já vi na Bíblia que os últimos têm fome. Os últimos têm sede. Quantos discípulos Jesus escolheu? Quantos? 12. A mulher de Marcos 5 nem discípulo não era. Ela era o último. 12 discípulos que ele escolheu. A mulher de Marcos 5 nem discípulo não era. Jesus nem conhecia ela, nem sabia que ela existia. Ela era a última e foi a primeira. Vai me falar que os discípulos não tinham uma dor de barriga, uma dor de cabeça? Uma dor nas costas, na coluna? Você vai falar que ele não tinha? Eram homens? Então, mas quem foi curado? A mulher de Marcos 5. Os últimos são os primeiros. Há um mistério nisso aí. Há um mistério naqueles que vêm de longe. Há um mistério naqueles que pagam o preço. E eu vou te revelar um mistério para terminar. Hebreus capítulo 11. Está aqui o mistério. Hebreus 11. O preço é esse. Eu não estou falando de salvação. Está claro ou não está claro? Pela graça você é salvo, com unção ou sem unção. Eu não estou falando de salvação.
Eu estou falando para quem quer servir a Deus em um nível mais excelente. Posso ouvir um amém? Que dá um sinal quem está entendendo. Eu estou falando de quem quer servir a Deus em um nível mais... No tocar, cadê? No cantar. Tudo existe um nível mais excelente. Você pode cantar por cantar. Você pode tocar por tocar. Eu conheci tantos que tocavam por tocar. Quantos que eu conheci? Mas também já conheci quem tocava debaixo da unção. Pô, claro que eu conheço. Se eu vou falar, se eu for entrar nessa porta, eu não vou sair mais. De quantos que eu conheço que toca debaixo da unção, que canta debaixo da unção, que ora debaixo da unção, que prega debaixo da unção, que ministra debaixo da unção. Quantos que eu conheço? E quantos que eu conheço que faz por fazer, porque aprendeu a fazer. Quantos que eu conheço? Pastores que fazem porque aprendeu. Num seminário, como pregar, como fazer um velório, como fazer um casamento. Eu conheço vários. Quem está me entendendo? Modéstia à parte, eu não quero um prêmio, não. Eu já fiz velório que a pessoa nem chora. Eu já fiz velório, a pessoa está lá... Quando começa a pregar, para de chorar e fica assim, nem pisca o olho. Nunca ouvi isso. Nossa, quanta sabedoria. De onde ele tira essas coisas? Acaba o velório. Uma vez eu fiz um casamento lá em... Acho que é Diadema, lá São Bernardo, não sei. Fiz um casamento lá numa chácara. Acabou o casamento, o homem veio me beijar. Oh, vem aqui, tal. Nossa, você é muito maravilhoso. Eu fiquei assim... Eu sou casado já. O que é isso aí, irmão? Você vai fazer um casamento numa cidade que você não conhece ninguém, você nunca foi lá. Eu só conhecia o noivo e a noiva, que eu ia fazer o casamento deles. Não de todo mundo que estava lá, só dos dois. Quantas vezes? Não é a primeira vez que acontece. Acabou o casamento, o homem veio me abraçar, veio beijar, o outro veio. Eu já fui num velório, a pessoa para de chorar e quer ser meu amigo. Nossa, eu gostei muito quando você falou. Mas por que você gostou tanto? Pô, o padre faz velório o dia inteiro. O padre faz casamento o dia inteiro. Qual a diferença, hein? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Então vereis outra vez a diferença entre quem serve a Deus nesse nível de excelência. Você está me entendendo? Você pode fazer uma pregação, você pode trazer um ensino, você pode tocar, você pode cantar, você pode orar, mas existe um nível acima de tudo isso. Eu ensino nas minhas apostilas, nos meus livros. Você pode fazer tudo isso debaixo da unção. É assim que eu faço. Quando eu vou tocar, debaixo da unção. Quando eu vou cantar, debaixo de uma unção. Se não tiver unção, eu não quero fazer. Porque não é um show do Roberto Carlos, não é Chitãozinho Chororó. Tem que ter uma unção para pregar, para ministrar. Vamos orar, tem que ter uma... Senão eu não quero fazer. Eu não quero assim, como é lá fora, na tradição, no sistema. Quem está entendendo? Eu quero como é na Bíblia. Atos 19. E Deus pelas mãos de Paulo. É assim que eu quero. Vamos terminar? Hebreus 11. Vamos ficar de pé, por favor. Senão eu vou até as 4 da manhã. Hebreus 11. Deus falou com você alguma coisa hoje? Dá um sinal aí. Hebreus 11. Se não for debaixo da unção, eu não quero. Eu não quero cantar, não quero tocar. Se for tocar por tocar com raiva, ou tocar porque eu estou com saco cheio, não quero, não vou tocar. Tem que ser na unção. Tem que entrar. Tem que ser assim. Vamos pregar, tem que ser na unção. Vamos orar, tem que ser na unção. Senão eu não quero. Eu não quero ser mais um. Hebreus 11, coloque o seu dedo no verso 6. Está aqui o segredo. Está aqui o segredo. Hebreus 11, 6. Eu quero a segunda parte. Hebreus 11, 6. É necessário que aquele que se aproxime... Circule aí, ó. Diga comigo, é necessário. Diga bem forte, é necessário. É necessário, quer dizer, tem que ser assim. Diga, tem que ser assim. Para funcionar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que fala de Deus, aquele que ora a Deus, aquele que canta para Deus, aquele que toca para Deus, aquele que ministra para Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus
Creia, acredite que há uma unção, que há um mover, que o Espírito Santo está manifesto, que há anjos em nosso favor. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele está aqui em nosso meio e que Ele é galardoador daqueles que canta, que louva, que toca, que prega, que ora, que ensina. Senhor, está escrito que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Eu nunca ouvi uma palavra dessa. Nunca nenhum pastor me ensinou uma palavra dessa. E a minha oração é para que o Senhor, Lucas 24:45, abra o entendimento para compreenderem a tua palavra. Que é necessário que haja um mover, que haja uma unção, para que as coisas aconteçam, para que haja alegria, para que haja gozo, para que haja satisfação, para que haja resultado espiritual. É necessário. Ó Espírito Santo, teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. O Senhor é mais poderoso do que eu, como João Batista falava. E o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu, porque o Senhor é poderoso, e teu é o reino, e o poder, e a honra, e a glória, ontem, hoje e para todo sempre. Meus amados, digam comigo, amém. 10 e 11 de junho, daqui um ano, MGA 30 anos de ministério. 10 e 11 de junho, MGA, 30 anos de ministério. Nesse um ano, a unção será acumulada para dar para aqueles que creem, que acreditam e que estão dispostos a pagar esse preço, vindo de perto, vindo de longe, para receber a unção que vem de Deus. Amém? Graça e paz, vão com os anjos do Senhor. Graça e paz, vão com os anjos de Deus. Graça e paz. Vão com os anjos de Deus. Não abra mão desta unção até receber ela em sua vida. Não abra mão desta unção até receber ela em sua vida.